Se tem um suplemento que é muito comentado, é o BCAA. Você conhece as suas funções fora do esporte? Esse é o nosso tema hoje em Performance Nutrition Entrevista com Deilis Gonzalez. O lugar certo para aprender sobre a ciência e a prática da nutrição e suplementação com os maiores especialistas da área. Acesse nosso programa no YouTube. Lá tem muito conteúdo para vocês ficarem bem informados. Gostou do programa? Já deixa um like e se inscreve no nosso canal. Não esqueça de ativar o sininho. Escreva aqui nos comentários suas dúvidas de alimentação e suplementação. Sua pergunta pode ser selecionada para um próximo programa. Nosso convidado de hoje é o Henry Okigami. Ele é farmacêutico, consultor em pesquisa e desenvolvimento de produtos e processos na indústria farmacêutica, alimentícia e cosmética e uma verdadeira referência na área. Que prazer te receber novamente no programa. Quanto tempo, né? É um prazer estar aqui, Denis, e realmente tem muito tempo, né? Acho que a última vez que eu falei com vocês foi 2018, se não me engano, ou 2019. Depois veio a pandemia, todo mundo se afastou, e eu me recolhi um pouco a mais também para pensar na vida. São momentos importantes, faz parte. E realmente é surreal pensar que todos nós passamos por uma pandemia, né? Mas vamos então para temas mais felizes. Eu acredito sim que isso já era previsto, né? Porque as mutações de vírus, nós mesmos é que provocamos, né? Então, mais cedo ou mais tarde isso aconteceria, né, é o planeta reagindo à espécie dominante. Mas sobrevivemos, né, e agora fizemos as experimentações com vacinas com RNA, né. Pois é verdade. Vamos ver o que que dá. É isso mesmo. E hoje a gente vai falar de um tema que, assim, eu acho que se tem um suplemento que é falado na vida, é o BCAA. Só que ao mesmo tempo, ele não é muito compreendido. Eu acho que se tem uma pessoa com propriedade para falar do assunto, que monitora no detalhe as publicações que aparecem, é você, né? Bom, eu não sei se eu sou a pessoa indicada, mas se o tema é BCA, vamos lá, né, são os aminoácidos cadeia ramificada. Isso. Uma coisa que acontece deles, eu acho que você sabe muito bem disso, é que a internet ela tem algo de bom e tem algo de ruim, né. E, infelizmente, o que mais a gente vê na internet é ciência, entre aspas, meio lixo, né. As Uhum. pessoas falam com base no "eu acho isso, eu acho aquilo", e nós não podemos fazer isso, nós somos da área de saúde, nós só podemos comentar com base em ciência, artigo científico publicado, né, e Nossa. hoje não dá para confiar em texto qualquer, e mesmo em artigos também alguns, você tem que selecionar os quais você vai ler, porque 70% dos artigos que a gente lê, você pode embrulhar, rasgar e jogar fora, porque não tem valor, né. Nossa, perfeito. Essa é uma colocação extremamente importante. E eu quero usar até de pontapé para minha primeira pergunta. O que a gente tem, então, efetivamente, de evidência científica com BCA? Os aminoácidos cadeia ramificada, eles são aminoácidos essenciais, é o primeiro ponto fundamental. Quando você vai fazer uma proteína, quando você vai produzir essa proteína, você precisa desses aminoácidos. Se você não tiver, você não vai fabricar. Não é igual, por exemplo, uma melanina que você fabrica utilizando o esqueleto de carbono da glicose e fazendo a transaminação dela. Então ele é um limitante do metabolismo quando você não tem o produto, né. Valina, leucina e leucina têm algumas características especiais, né. São aminoácidos que, são capazes, particularmente a leucina, de induzir o mTOR, né, que é uma malha anti-diofrapamase, nisso é associada ao estímulo anabolizante.
Outro ponto importante é que a leucina, que é considerado o top dos BCA, dos aminoácidos entre os BCAAs, quando ele é metabolizado, ele gera um produto chamado hidroximetilbutirato, o HMB. O HMB é um metabólito muito interessante para o metabolismo, porque ele, ao mesmo tempo que ele estimula o mTOR também, para estimular o anabolismo, ele tem um efeito anti-inflamatório, que é o que eu acredito que talvez seja uma das grandes jogadas do mercado. O HMB, por ser anti-inflamatório, ele é anticatabólico também, né? Então, o BCAA são um grupo de aminoácidos muito útil para várias finalidades. Para ganho de massa muscular, imagina que se você seu ribossomo está lá fazendo uma proteína e tiver que incorporar uma leucina, uma valina ou uma isoleucina ali, você não incorpora. Você vê a tamanha importância do BCA, que quando sua insulina sobe, você começa a direcionar o BCA para o seu músculo, né? É exatamente para quê? Para funcionar como doador de amino. O BCA é um doador de nitrogênio para você fazer outros aminoácidos, e o pessoal não leva isso em consideração. Então, quando você vai fazer, por exemplo, a alanina, na maior parte das vezes, aquele nitrogênio que você usou para fazer a alanina veio do BCA. Aspartato é a mesma coisa, serina é a mesma coisa, glicina. Então, vários aminoácidos são produzidos usando o BCA como substrato. Então, o BCA, além de ser um substrato para fazer aminoácidos, também é um estimulante do anabolismo. E o BCA tem as aplicações médicas, que eu vou dizer para você, né? Que o pessoal esquece também. O BCA para o fígado é um produto muito bom. O BCA estimula a capacidade biossintética do fígado, aumenta a sua glutationa. Há estudos de BCA, por exemplo, trazendo benefício em cirrose hepática, em carcinoma hepatocelular, né? Isso não tem, assim, nenhuma dúvida quanto a esses resultados. Então, o BCA tem muitas aplicações, encefalopatia hepática também, mas para músculo especificamente, que eu acredito que seja o tema, o BCA é fundamental por vários fatores. Pelo efeito dele da leucina no mTOR e pelo efeito no caminho da transaminação. Então você pode precisar do BCA, e eu sempre digo assim deles: muitas vezes você precisa do BCA, e se você precisar e você não tiver, você não vai ter o benefício, do estímulo anabolizante que você fez quando você desenvolveu atividade física. Então é melhor você ter e ele sobrar, na verdade, do que você não ter. Outro ponto importante é que quando a leucina entra na célula, sai da célula uma glutamina, né? Isso, o que que é isso, né? Isso é um resultado do metabolismo. Então, o próprio BCA acaba sendo um produtor de aminoácidos para os outros tecidos. A glutamina, por exemplo, que sai do seu músculo quando o BCA entra, isso vai acontecer em todos os tecidos, é uma forma de você transportar o glutamato para servir como base, não só para fazer essa energia, mas também para fornecer nitrogênio, para você fazer os aminoácidos em outros tecidos. Então, o BCA é fundamental para o nosso metabolismo, e as pessoas às vezes não veem por esse lado, né? Sim, sim. Inclusive, eu acho que o BCA acaba sendo muito comentado até dentro do esporte, com bastante polêmica, inclusive. Mas nunca, não nunca, mas raramente são colocadas todas estas funções a mais que você colocou em outros órgãos, que você colocou dentro da saúde, né? E aí, eu gostaria de saber em que contextos, então, considerando todo esse leque de funções que ele tem, em que contextos você indica o BCA? O BCA tem várias indicações, né? O BCA, na verdade, hoje os estudos estão falando muito, em acrescentar o BCA às proteínas tradicionais que você utiliza, desde que o teor de leucina dela seja baixo. Por exemplo, algumas proteínas, como a soja, as proteínas derivadas de vegetais, geralmente têm um teor de BCA não tão elevado assim. Então, o que a gente acrescenta? A gente acrescenta a leucina, e já existe até o conceito técnico que o pessoal fala, que é o limiar de leucina. Quer dizer, quanto de leucina tem dentro da proteína? Por quê? Porque a leucina vai ter esse papel fundamental no caminho anabolizante, além de que tem um efeito anti-inflamatório quando ela gera o seu HMB, com hidroximetilbutirato, né? E no caminho da transaminação. O BCA também tem muita indicação em pacientes que têm problemas hepáticos, seja virose, né, por exemplo, hepatite tipo C. Pacientes com encefalopatia hepática também usa o BCA para diminuir a carga de encefalopatia hepática. E pacientes que fazem hemodiálise, o pessoal não usa muito, mas os pacientes que fazem hemodiálise, eles começam a ter uma perda crônica de massa muscular e tem fadiga.
O BCAA, eles aumentam a apetência à alimentação, eles são associados a ganho de peso, e aí eu acrescentaria um outro produto que também, nós vamos conversar sobre ele, é a carnitina. Quando você faz hemodiálise, você filtra a carnitina do sangue. Só que o que acontece? Em países desenvolvidos, todo paciente que faz hemodiálise, quando ele termina a hemodiálise, se injeta um BCA no músculo dele. No Brasil, eu até tentei fazer isso, só que no Brasil, como é o SUS que paga, e, e ele paga menos do que o pessoal gasta para fazer hemodiálise, e hoje, inclusive, várias empresas estão parando de fazer hemodiálise, o pessoal não dá a carnitina para esses pacientes, né? Então, eles começam a entrar em uma decadência metabólica com o tempo, o nível plasmático celular mitocondrial especificamente cai. Então, o BCA ele é muito utilizado também para esses pacientes, né? E outro ponto importante é que o paciente ele é muito bom para um reforço imune, né? Quando você vai fazer trabalhar na resposta imune, as suas células imunes vão pensar assim que a sua imune é igual a um atleta. Ele está lá à toa, circulando pelo seu sangue, né, sem fazer praticamente nada. Quando você é invadido por uma bactéria, ela muda o metabolismo dela. Então, ela parte de uma célula quiescente para uma célula altamente metabólica. E aí ela precisa de mais aminoácidos para fazer o seu metabolismo. O pessoal dá glutamina de uma forma até errada. Eles deveriam dar BCA, porque o BCA com glicose vai gerar glutamato nos tecidos e a célula imune vai captar esse BCA, vai captar essa glicose e vai responder melhor à agressão pelas bactérias, né? Nossa, Então, pode falar. então, estudos têm demonstrado que o BCA tem essa indicação. Estudos mais antigos. Depois o pessoal começou a tentar usar a glutamina, eu acredito que muito em função do preço, a glutamina é um aminoácido barato, né? Só que a glutamina quase tudo fica no intestino, porque o seu enterócito gosta de uma glutamina, né? Então você tem que usar a dose cavalar de glutamina e mesmo assim você não tem certeza se vai chegar na circulação sistêmica. Esse é o grande problema. Nossa, é sensacional, muito interessante e de novo me serve de pontapé para a próxima pergunta, que é justamente dosagem. Para estes contextos todos que você colocou, né, a parte hepática, a parte de sistema imune, que achei fundamental, quais são as dosagens mais interessantes a serem trabalhadas? Olha, as doses podem variar bastante, né? Mas assim, o que acontece? Para o ganho muscular, né? Se você falar assim, Henrique, o que você faria? Eu não usaria BCA num contexto isolado, mesmo porque usar BCA somente para mim é burrice, né? Porque você fala assim, eu vou dar 3 aminoácidos. Se você parte da premissa que você vai fazer uma proteína, você precisa de mais do que 3 aminoácidos essenciais. Você precisa de todos os essenciais e alguns não essenciais, né? Eu colocaria dentro do contexto suplementação. Então, vamos imaginar que você vai usar uma proteína, né, para fazer o apoio ao anabolismo, que tem que ser usado pós-exercício. Eu colocaria o BCA para fazer uma complementação do nível de leucina. Então, eu aumentaria a leucina numa proteína, vou imaginar 20 gramas de proteína, eu faria o cálculo para chegar pelo menos a 4 gramas de leucina dentro daquele contexto, que seria o fundamental. Então, eu sempre faço, eu já trabalhei muito com atletas, né? A ideia de que, assim, eu não dou o BCA por dar o BCA, eu dou o BCA com uma espécie de complementação do aminoácido. O whey já vai precisar de menos, porque o whey tem um nível muito bom de BCA. Mas uma soja, por exemplo, já vai precisar de mais BCA, né? Então eu aumentaria esse teor. Então, geralmente, 4 a 5 gramas, em geral, costuma resolver o problema desse pessoal. Mas tem que ser dentro do contexto proteína. Porque quando ele ingere a proteína hidrolisada, os aminoácidos e tudo mais, ele tem que fazer o uso do bolo, não da parte, né? Existe também a questão da fadiga muscular, porque quando você faz atividade física aeróbia, você começa a desmobilizar o ácido graxo, e esse ácido graxo ele é transportado ligado à albumina. Naquele mesmo sítio em que a albumina transporta o ácido graxo, ele transporta o triptofano. E aí o ácido graxo tira o triptofano da ligação, liberando o triptofano. Esse triptofano entra no nosso cérebro, né, atravessando a barreira hematoencefálica, e gera derivados metabólicos do triptofano. Não é só a serotonina. Hoje nós sabemos que a quinurenina faz isso, o ácido quinurênico também, geram fadiga, né? E aí o que acontece? A gente dá o BCA também para essa finalidade. Nesse caso, aí tem a questão do momento certo, né? Você dá antes do exercício.
né, antes do indivíduo for correr, por exemplo, e desenvolver esse caminho. E geralmente administra com o quê? Com carboidratos, exatamente para dar um suporte metabólico. E aí, nesse caso, em torno de 4 a 10 gramas de BCA é o suficiente. Aí você já não precisa pensar em dar aminoácidos para o paciente. Você está dando antes para a função fadiga. Você dá só o BCA para ele, exatamente para não deixar o triptofano entrar no cérebro. Porque o triptofano concorre com BCA, com tirosina e com fenolenina para entrar no cérebro no mesmo transportador. Quando você vai trabalhar num paciente que tem um problema hepático, né? Vamos pensar, por exemplo, uma cirrose. O BCA é muito usado para cirrose hepática. Inclusive, os estudos mostram aumento de replicação de hepatócitos, né? Aí a dose já é uma dose bem alta. A dose é em torno de 16 a 20 gramas por dia, né? De 4 até 16 gramas por dia, depende do paciente em que estado que ele está e da resposta que você tem na clínica, se usa em hemodiálise, né? Tomar um cuidado específico, mas o paciente que faz hemodiálise, a dose de BCA em torno de 4 até 16 gramas, tem demonstrado apetência, ele começa a consumir mais alimento, ele até ganha peso, aumenta a força muscular, a albumina dele sobe. Isso é outro ponto importante também a se considerar. Então, o BCA tem várias aplicações, mas a dose nunca é dose baixa, que eu acho que é o problema do BCA, porque o BCA não é um aminoácido barato, né? O aminoácido tem um custo elevado, por isso que eu acredito que o uso tem que ser mais racional, mas é um aminoácido de muito valor biológico, né? São essenciais, né? Não tem como você falar. Outro dia eu ouvi um palestrante falando: BCA não serve para nada, então fica sem comer. Então você fala o seguinte: você fica sem comer BCA, que eu vou ver você morrer em alguns dias. Porque é essencial, né, dele. Se é essencial, você precisa para sua vida, na verdade, né? Então esse negócio de não serve para nada, isso não existe, né? Sempre você tem a utilidade para qualquer coisa. Às vezes o pessoal fala assim: mas tem coisa que não serve para nada. Assim, não, não tem. Tudo tem uma utilidade, senão não estaria nesse mundo, né? Então, o BCA serve. Se alguém chegar para você um dia e falar: BCA não serve para nada, você não tá bom então. Então fica assim: vamos fazer uma dieta zero BCA para você. Uma dieta in vitro. Eu quero ver quanto tempo você sobrevive. Eu não vou dar uma semana, o cara já morreu. É um super bom ponto. E tem alguma contraindicação? Geralmente a gente limita em pacientes que têm insuficiência renal, não paciente hemodiálise. O paciente tem insuficiência renal, mas a gente tem que controlar a ureia do paciente, né? Porque senão pode dar a uremia no paciente e isso acaba sendo ruim. Existe a doença xarope de Bordo, né, que a gente limita BCA, e se não me engano, acidose metilmalônica também a gente limita o BCA. Tirando essas questões, a gente não tem contraindicação específica no paciente para o uso de BCA. Existe comentário sobre a alimentação de BCA em câncer, né? Por quê? Exatamente por esse efeito anabolizante, né? Mas no fígado, por exemplo, em carcinoma hepatocelular, a suplementação de BCA tem dado resultado bons para o paciente. Então, quando o paciente tem um câncer, a gente limita muito o excesso de produto. Você dá o suficiente, né? Porque quando você estuda câncer, eu até estou preparando uma aula sobre isso, aí sai aquelas publicações, por exemplo, serina em quantidade elevada é associada à proliferação da célula. Ácido fólico, B12, a transcetolase, atividade excessiva é associada à proliferação, o excesso de glutamina também é associado à proliferação. Quer dizer, proliferação é o seguinte: se você der em excesso, provavelmente talvez sua célula utilize. Mas se você não der, o paciente vai ter problemas, né? Então você tem que limitar para não ter o excesso. A mesma coisa a glicose. Tem células neoplásicas que gostam de usar a glicose para fazer glicólise anaeróbia. São os cânceres mais invasivos. Mas aí tem aquela questão: eu faço uma dieta cetogênica. Tudo bem, a dieta cetogênica vai ajudar, mas não vai curar o indivíduo, né? Então, sempre pensando que o excesso sempre é problemático, no câncer, cada caso deve ser avaliado em separado. Faz muito sentido. Henry, muitíssimo obrigada por compartilhar sua experiência. Fica aí e fiquem com a gente que já já voltamos com mais respostas do Henry.
Oi, pessoal! Hoje a Nutri Responde, a gente recebeu várias, na verdade é bem comum, hein? A gente receber pergunta tentando diferenciar, né? Comparando o BCA com o Whey. Ou seja, em que momentos que você recomenda consumir o Whey, em que momentos que você recomenda consumir especificamente o BCA? Pô, a primeira questão é que o whey, ele do ponto de vista, diversidade de aminoácidos, ele é mais completo, né. O BCA são só 3 aminoácidos, então se você quer uma diversidade de aminoácidos, o whey ele é mais indicado para você utilizar. Eu geralmente faço assim neles, quando eu vou trabalhar com fadiga, principalmente fadiga no aeróbio, eu uso o BCA separado junto com uma maltodextrina. É interessante, mas eu costumo fazer assim, ó, eu não sei se o pessoal concorda comigo, mas, como eu não quero deixar o pessoal muito parado, eu coloco também a fenilalanina e a tirosina junto com o produto, né. Por quê? Porque eles vão inibir a entrada do BCA no sistema nervoso do triptofano nervoso central. E como vai entrar a fenillanina e tirosina, lembrando que eles podem formar neurotransmissores excitatórios, né. Principalmente quando você dá a tirosina, você aumenta a gana do atleta, né. Então, assim, eu já trabalhei com suplementação em pacientes que fazem distâncias muito prolongadas, eles quando tomam a tirosina durante a corrida para evitar para diminuir essa fadiga central, eles aumentam a gana deles, né. E tipo assim, quando eles veem o morro, eles ficam assim, a toda, adora ver o morro, que adora subir o morro. É aquela história assim de sangue nos olhos, né. Isso dá para mexer no neurotransmissor, fazer isso. Então o BCA também, nessas indicações para patologia, sozinho. O que que eu faço? O whey é uma excelente proteína, talvez em termos de digestibilidade, biodisponibilidade, composição de proteína, seja a melhor que você pode encontrar no mercado, especialmente para ganho de massa muscular, né. Mas às vezes o que que eu faço? Eu aumento o teor de leucina, principalmente em indivíduo sarcopênico. Quando o indivíduo ele é sarcopênico, o velhinho, o paciente pós-cirurgia, vale a pena você fazer a associação dos 2, né. E é lógico, você pode fazer um estímulo de hormônio, fazer vários tratamentos. A gente tem que lembrar também que esses suplementos alimentares, o pessoal usa para academia e tudo mais, mas eles têm um grande espaço na patologia. Você vê estudos de indivíduos sarcopênicos usando whey, mais uma atividade resistida, com resultados bons. É lógico que se você aumentar o teor de BCA, você terá um estímulo adicional, principalmente se o indivíduo for um hepatopata. Aí o resultado vai ser melhor ainda, né? Então eu faço essa diferença, que não é muito fantástica. O BCA eu guardo para fadiga, eu guardo para as patologias, né? E o BCA e o whey, né? O whey é uma excelente proteína, assim, eu lembro quando eu comecei a falar disso, o pessoal até me criticou, né, falava: "Olha, proteína só depois da atividade física, não toma antes não que é besteira". E aí eu até ria, porque às vezes um dia eu estava de carro, né, indo não sei para onde eu estava indo, passou um pessoal indo para academia, né, e chacoalhando como é que chama aquela garrafinha? Coqueteleira? Aquela coqueteleira com whey, né, falando assim: "Ah, os bobão estão indo para academia, tô tomando whey antes", né. Tem que tomar depois, porque lembra que quando você faz atividade física, você gera o sinal. Depois que o sinal é gerado, é que você vai fabricar o seu músculo. Então, o whey é melhor aproveitado se você fizer atividade física antes e depois gerar o sinal. E fazer várias doses de proteína ou refeição, depende do quem te acompanha, né? Durante as horas seguintes, porque o projeto de anabolismo dura várias horas. Nesse ínterim, você pode até colocar um BCA mais no meio para o final do dia, para dar um up no anabolismo, né? Para dar um sinal adicional. Nesse caso, às vezes, também eu utilizo, tá? Então, aí, se você quiser aumentar o sinal, você faz isso. Então, você tem várias opções. Depende do tipo de atividade física, depende do tipo de atleta, né? E tem também a refeição, que você não pode deixar de considerar, né? O indivíduo faz atividade física, mantém um período anabolizante por várias horas, né? Eu dou muito valor nas primeiras 6, 7 horas. Depois disso, nesse período, é lógico, você vai se alimentar, você vai sentar para ter uma refeição. Lembrando que a proteína não deve ser utilizada isolada para esse caso, tem que ter vitamina, mineral, né? Oligoelemento, porque nenhuma reação metabólica acontece só com aminoácidos, você tem que ter as vitaminas. Por exemplo, eu falo muito que tem que ter a B6, tem que ter o ácido fólico, a B12, né?
que estão associados ao anabolismo, e também, às vezes você precisa de uma maltodextrina, isso vai depender da necessidade que você pode detectar no paciente, né, às vezes você vai precisar de um carboidrato, depende muito de paciente para paciente, mas geralmente eu faço desse jeito. Mas o atleta tem que ser avaliado metabolicamente para se fazer um trabalho bem feito. Perfeito, e eu acho que eu assino embaixo, a gente consegue fechar com essas palavras, porque é sempre a mensagem final que a gente deixa, né? A importância de levar em consideração essa individualidade e de, quem nos assiste, procurar um nutricionista para poder fazer esse acompanhamento, né? Henry, agora sim, mais uma vez, muito obrigada mesmo, é sempre um prazer conversar com você. Obrigado pelo convite, é um prazer sempre estar aqui falando com você. Beijão para você e para todo mundo. E para todo mundo, compartilhem, curtam e continuem assistindo, porque temos várias novidades vindo por aí. Beijo da Nutra!